Olá, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou médica especialista em clínica médica e hoje a gente vai discutir um tema muito importante, tanto para as provas de residência quanto para a prática clínica. É cefaleia, o nosso tema de hoje. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque com certeza vocês vão se deparar aí no pronto-socorro, nos PSFs, tá? Com pacientes com queixa de cefaleia, às vezes até familiares, e vocês precisam dominar. E é um tema muito quente para as provas de residência, tanto para quem vai prestar R1, tá? Quanto para quem vai prestar, às vezes, as subs de neuro, subs de clínica médica, subs de pediatria. São É um tema, assim, que acontece, né, com todas as pessoas. Então a gente precisa dominar. Vamos lá para a nossa primeira questão. É uma questão de 2020 que diz assim: qual das características abaixo é sugestivo de cefaleia tensional? Vamos de baixo para cima. Letra D, intensidade de moderada a grave. Gente, a cefaleia tensional é característica por uma dor de leve a moderada intensidade, que geralmente não atrapalha nas atividades básicas do dia, não acorda o paciente à noite, tá? Uma cefaleia holocraniana, do tipo mais aperto, que piora ao longo do dia, que piora com estresse. Então, ela não tem essa intensidade grave, não. Não é essa a nossa resposta. Letra C, dor pulsátil. A dor pulsátil é muito característica da migrânia, que é a enxaqueca. A cefaleia tensional tem uma característica mais em aperto. Então, essa também não é a nossa resposta. Letra B, localização unilateral. Também não é uma característica da tensional. A migrânia tem essa característica de ser unilateral. A cefaleia tensional já é holocraniana. Ela acomete a cabeça toda, muitas vezes a região occipital, tá? Então, também não é uma característica da tensional. Letra A, não é agravada por atividade física rotineira. E essa é a nossa resposta, tá bom? A cefaleia tensional, gente, ela não vai ter sinais de alarme. Então, se a dor está sendo agravada por atividade física rotineira, a gente precisa pensar em outras etiologias de cefaleia, beleza? Vamos para a questão de número 2, uma questão do PSU de Minas, que é uma banca aí que muitas pessoas prestam, de 2020. Acesso direto. Mulher de 43 anos é levada à UPA por policiais, queixando-se de cefaleia holocraniana moderada que iniciou há 45 minutos após ser assaltada em via pública. Nega quaisquer outras queixas. Ela hipertensa e faz uso irregular de amlodipina e enalapril. Ao exame físico apresentava-se com a pressão de 190 por 120, frequência cardíaca de 104, respiratório de 21, saturação em ar ambiente de 98, afebril. Está alerta, orientada e chorosa. Então a gente vê aí que é uma paciente que está com um quadro de estresse, né, pós um trauma. Fundoscopia, exame neurológico sem anormalidades. Então, a gente já sabe que ela está hipertensa, mas que ela não tem nenhum sinal de acometimento de órgãos altos, sem alterações no exame físico. Eletrocardiograma e radiografia de tórax não apresentam anormalidades. O laboratório mostra uma creatinina de 0,5, o exame de urina está sem alterações, então ele deu todos os exames que a gente sabe que ela não está numa emergência hipertensiva. Após essas avaliações, assinale a conduta mais adequada nesse caso. Letra A. Alta da UPA com orientação de adesão a antipertensivos já em uso e retorno ambulatorial em poucos dias. Não me parece a resposta adequada. A paciente está com dor, ela está assustada, ela está hipertensa, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? A. B. Internação hospitalar e prescrição de antipertensivo oral e analgésico. Também não é o caso de internar essa paciente, né? A paciente, ela está completamente estável, todos os exames normais, a gente pode deixar ela na sala de observação, talvez, tá? Vamos ver o que ele vai nos sugerir depois. Letra C, internação e prescrição de antipertensivo venoso titulável. Colocar Lioniprid na paciente? Não, né, gente? A gente está como paciente com pressão de 190 por 120 depois de um estresse. A gente não precisa fazer isso, tá? E letra D, observação na UPA, prescrição de benzodiazepínico e analgésico. É isso aí, gente. A paciente acabou de ser assaltada. Ela está extremamente assustada e ela já tem uma hipertensão que ela não cuida em casa. Então, a gente vai fazer a analgesia, a gente vai fazer o benzodiazepínico. Essa paciente vai melhorar a cefaleia, vai melhorar o quadro ansioso e a pressão naturalmente vai normalizar também,
tá? E aí a gente faz as orientações depois e manda esse paciente para casa de alta, certo? Então tá bom. Questão de número 3 é lá de Belém, de 2019, uma prova de acesso direto que diz assim: mulher. Vocês perceberam que muitas vezes as questões de cefaleia trazem mulheres, né? As mulheres são mais caracteristicamente acometidas por cefaleia tensional e migrânia, que são aí o feijão com arroz das cefaleias. Então, para vocês gravarem, mulher é mais acometida dessas cefaleias, tá? Então vamos lá. Mulher, 35 anos, procura atendimento com dor em hemicrânio direito, pulsante de forte intensidade, acompanhada de náuseas e vômitos, foto e fonofobia às 6 horas. Refere episódios prévios de cefaleia semelhantes ao atual. Nega o uso de medicações contraceptivas, o exame neurológico é normal, trata-se de A. Cefaleia tensional, e você vai fazer tomografia de crânio mandatória. Letra B. Enxaqueca, tomografia de crânio mandatória. Letra C, enxaqueca. Não há necessidade de exame de imagem. Letra D, cefaleia tensional. Não há necessidade de exame de imagem. E letra E, cefaleia secundária, tomografia de crânio é mandatória. Então vamos lá, gente. É uma mulher jovem de 35 anos que está com uma cefaleia hemicraniana pulsátil, que tem 6 horas de evolução com fotofonofobia, náuseas e vômitos. Qual que é o diagnóstico? Migrânia, né? Tá bem claro aí, tem todas as características da migrânia. E a migrânia é um diagnóstico clínico, a gente não precisa de exame de imagem para dar esse diagnóstico. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra C, certo? Questão simples, não dá para errar isso aí em prova de residência, tá bom, pessoal? Vamos lá para a questão de número 4, também lá de Belém, que traz uma paciente de 27 anos que comparece ao serviço de urgência queixando-se de cefaleia importante há 2 horas. Refere ter tido quadro semelhante no ano passado. O episódio inicia com sensibilidade à luz e tristeza. A dor surge e aumenta progressivamente em horas. No momento, a dor é importante occipital, retroorbitária, maior à direita e incapacitante. Há queixa importante de náuseas associada ao quadro. O manejo imediato deve ser. Então, pessoal, qual que é o diagnóstico de cefaleia aqui? Esse quadro clínico já não foi tão claro quanto a questão anterior, mas ele traz uma pessoa jovem que tem sensibilidade à luz e tristeza. A migrânia, pessoal, ela muitas vezes o paciente vai trazer muito claro o fator desencadeante. Eu já vi pessoas assim que toma suco de laranja e sabe que vai ter migrânia. Come chocolate e sabe que vai ter migrânia. Tá num lugar com muito barulho e sabe que vai ter migrânia. Então, se a questão te trouxe um paciente que tem um fator desencadeante muito bem definido, a gente precisa lembrar da migrânia. Depois, ele vem falando que a paciente tem uma dor que aumenta progressivamente em horas. E isso é uma característica da migrânia. A migrânia aí dura de 3 horas a 72 horas, então não é uma dor que passa em minutos e não é uma dor que dura 5, 7 dias, entendeu? Ela dura aí no máximo 3 dias. Então, a gente também é um sinal aí que é migrânia. Tá associada a náuseas e vômitos, isso também remete à aura, tá? Não falou assim nada de fonofobia, nem de escotomas, mas pode ter isso na sua questão, então também tem que lembrar de migrânia. E a característica da dor, ela é importante, então também a gente já vai descartando a cefaleia tensional. Ela é aqui mais na região occipital, retroorbitária e mais à direita, né? Então, ela tem uma característica mais unilateral. Isso tudo fala a favor da migrânia. Sabendo então que a gente está com uma paciente com migrânia, qual que vai ser o tratamento que a gente vai instituir? O que que a gente vai fazer no manejo? Pedir uma tomografia de crânio sem contraste? Letra B, administrar anti-inflamatórios não esteroidais, triptanos e antieméticos? C, analgesia com opioide de pirona? O que que eu já falei? Opioide, não. Opioide nunca vai ser a resposta, tá? Em nenhuma cefaleia. Então, já corta essa aí. Letra D, oxigênio terapia. Letra E, altas doses de corticoide. Então, vamos lá. Então, a gente pediria uma tomografia de crânio sem contraste se esse paciente tivesse algum sinal de alarme que a gente precisasse pensar em uma cefaleia secundária. E ela não tem. Então, não é essa a nossa resposta. A C eu já expliquei para vocês, gente.
Os opioides, eles fazem aumentar a recidiva e a dependência de opioides dos pacientes com cefaleia. Então, a gente não trata a cefaleia com opioide, tá bom? Tá errado. Oxigenoterapia é o tratamento de escolha para cefaleia salvas, a gente não tem nenhuma característica de cefaleia salvas aqui. E letra E, altas doses de corticoide. Primeiro, que a gente pode fazer corticoide na migrânia? Pode. A gente pode fazer para evitar, assim, talvez recidiva. Não tá errado, dependendo do quadro fazer, mas não é o manejo inicial, tá? Essa paciente teve um quadro semelhante no passado, então ela não tem ali uma frequência alta, a gente pode ir com mais calma nesse tratamento. A gente vai então escolher a letra B como manejo adequado, a gente vai fazer o anti-inflamatório, a gente vai fazer os triptanos e antieméticos. E você vai ver que você vai ter uma resposta muito boa com essa paciente, tá bom? É isso. Vamos para a nossa quinta questão, que é uma questão do Piauí de 2017, que diz assim: a dor de cabeça, ou cefaleia, é uma das queixas mais comuns da população. Estima-se que mais de 90% das pessoas terão dor de cabeça em algum momento de suas vidas. Os tipos mais comuns de cefaleia são a enxaqueca, que é a migrânia, e a tipo tensional. Sobre essas, assinale a alternativa correta. Letra A. Ambas têm em comum as características de serem incapacitantes de caráter pulsátil. Não, isso difere as duas. A migrânia vai ter essas características e a tensional vai ser mais em aperto, tá? E não vai ser incapacidade. Letra B, a migrânia raramente vem associada a transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Então, como eu já expliquei, realmente tem uma associação aí de transtornos psiquiátricos com cefaleias. A gente precisa descartar outras causas quando a gente sabe que o nosso paciente tem algum distúrbio psiquiátrico e está com cefaleia, mas existe sim essa relação. Letra C. É fundamental exames de imagem como tomografia para diferenciar os dois subtipos e não é necessário, não. Na verdade, a gente faz um diagnóstico clínico dessas cefaleias, tá? Letra D. É importante instituir o tratamento profilático sempre, independente da frequência e intensidade para ambas. E não é verdade. Por exemplo, na migrânia, a gente tem muito bem definido que a gente só vai fazer tratamento profilático para pacientes que têm mais de 2 crises por mês, por mais de 3 meses. Se ele tem uma crise por mês por 3 meses, já não é indicação de fazer a profilaxia, tá? E letra E, a principal, isso para a prova, né, gente? Claro que na vida, né, a gente tá vendo uma pessoa com cefaleia todo mês, uma crise forte, talvez a gente possa iniciar, sim, a profilaxia, mas se tá na prova, gente, não marca, tá? E a última diz assim: a principal forma para diferenciar ambas é através da anamnese, onde deve se questionar sobre localização, caráter da dor, frequência, intensidade e sintomas associados. E é exatamente isso, gente. O diagnóstico é clínico, tá? Então tá bom. É isso da questão 5. Vamos para a nossa sexta e última questão de hoje. É uma questão lá da Unirio de 2020, de prova de acesso direto, que diz assim: a cefaleia que tem prevalência, qual cefaleia, né, que tem prevalência igual entre homens e mulheres? Letra A, cefaleia tensional? É, esse já é a nossa resposta certa. A cefaleia tensional não tem predileção por sexo, tá? Dependendo da sociedade, é mais em homem, mais em mulher, mas não tem uma predileção. Letra B, enxaqueca clássica, mais comum em mulheres. Letra C, cefaleia em salvos, é mais comum em homens. Letra D, hemicrania contínua. A gente até brinca que é a cefaleia em salvos da mulher, tá? Então também é mais comum em mulheres. E a letra E, a cefaleia unilateral curta, que o abreviamento dela é SUNT, e é mais comum em homens. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante a respeito de cefaleias, tanto para vocês serem bons médicos e saberem manejar adequadamente os pacientes que estiverem na atenção primária, e para vocês irem muito bem nessas provas de residência, tá bom? Um abraço para vocês.